Eu estudar o material. A 144, página 145. Caso eu lê-lo mais uma vez em seguida, fechar o livro e tentar lembro. Repito esse processo cerca de 3 vezes em seguida eu acho que, se 3 vezes não obtê-lo em minha cabeça como sou eu nunca vai conseguir isso na minha cabeça. Então eu ir para a escola pensando que talvez eu tê-lo, e o professor chama-me a dizer alguma coisa, eu me levanto e não se lembra de nada. Em seguida, ele disse, exames vir eu sentar lá é só pegar quente e frio todo eu não posso pensar nas respostas. Eu não sei por que, ele continuou. Eu sei que a minha mãe era uma grande estudioso. Eu acho que eu não tenho isso em mim. Este padrão de pensamento negativo combinado com a inferioridade sentindo-se estimulado pela atitude de sua mãe foi, naturalmente, sobrecarregá-lo. Ele congelou-se em sua mente. Sua mãe nunca lhe disse para ir para a escola e estudar para a maravilha e glória de conhecimento e aprendizagem. Ela não era sábia o suficiente para encorajá-lo a competir consigo mesmo do que com outros. Ela estava constantemente insistindo que ele duplicar seu sucesso na bolsa. Não é de admirar que, sob esta pressão, ele congelou mentalmente. Eu dei-lhe algumas sugestões que se revelaram úteis. Antes que quando ler as lições, pausar um momento e rezar neste forma. Senhor, eu sei que tenho uma boa cabeça e que eu posso obter o meu trabalho. Em seguida, obter-se relaxado e ler o livro sem esforço. Imagine que você está lendo uma história. Não leia-lo 2 vezes, a menos que você deseja. Basta acreditar que você tem isso em a primeira leitura. Visualize o material como imersão em germinar. Então, na manhã seguinte, como você ir para a escola, para dizer, se eu tenho uma mãe maravilhosa. Ela é muito bonita e doce, mas ela deve ter sido um leitor ávido de idade para obter as notas altas. E quem quer ser um leitor ávido de idade de qualquer maneira? Eu não quero tornar-se magna com nada. Eu só quero obter através da escola acreditable. Na sala de aula, quando o professor chama você, orar rapidamente antes eletrônica. Então, creio que o Senhor vai naquele momento ajuda 145. Página 146 sua mente para entregar. Quando o exame é dado, afirmam em oração para que Deus está liberando sua mente que o direito respostas são dadas você. O menino seguiu essas ideias, e que marcas você acha ele conseguiu o semestre seguinte? 90. Estou certo de que este menino, tendo descoberto a trabalhabilidade incrível do e não acredito na filosofia derrota, vai empregar o incrível poder do pensamento positivo em todos os assuntos de sua vida. Eu poderia usar tantas ilustrações da maneira pela qual a vida dos homens foram renovadas por esses procedimentos que este livro iria crescer ao tamanho de difícil controle. Além disso, estes são incidentes e experiências fora da vida cotidiana que não são de forma teórica, mas são totalmente prático. Meu e-mail é, literalmente, preenchido com depoimentos enviados por pessoas que, tendo ouvido ou leia contas eu disse de experiências de vida vitoriosa, têm sentiu-se movido para relacionar ocorrências semelhantes em suas próprias vidas. Tal carta veio de um senhor que fala sobre sua pai como se segue. Conheço várias pessoas que usaram o planejar com esta carta com resultados surpreendentes. Meu pai era um vendedor ambulante. Uma vez que ele vendeu mobiliário, outro hardware tempo, às vezes, era de couro mercadorias. Ele mudou de linha por ano. Gostaria de ouvi-lo dizer à minha mãe que esta foi a sua última viagem em artigos de papelaria ou em lâmpadas de cama ou o que fosse, ele estava vendendo no momento. No próximo ano, tudo seria diferente. Nós seria no Easy Street. Ele teve a chance de ir com uma empresa que tinha um produto que se vendido. Era sempre a mesma.
Meu pai nunca teve um produto que vendeu. Ele sempre foi tenso, sempre com medo de si mesmo, sempre assobiando no escuro. Então, um dia um colega vendedor deu ao pai uma cópia de uma pequena oração, 3 frases. Foi-lhe dito a repeti-lo apenas antes de chamar um cliente. Pai tentou fazê-lo, e os resultados 146, página 147 foram quase milagroso. Ele vendeu 85% de todas as chamadas feitas durante a primeira semana, e cada semana, seguidamente os resultados foram maravilhosos. Algumas semanas a porcentagem chegou a estar em 95, e pai tinha 16 semanas em que ele vendeu todas as clientes chamado. Pai deu esta oração a vários outros vendedores, em cada caso que trouxe resultados surpreendentes. A oração meu pai usado é o seguinte: eu acredito que eu estou sempre divinamente guiado. Eu acredito que eu sempre viro à direita da estrada. Eu acredito que Deus vai sempre fazer um caminho onde não existe nenhum caminho. O chefe de uma pequena empresa que teve um grande número de dificuldades em estabelecer seu negócio me disse que ele era incomensuravelmente ajudada por uma técnica que ele inventou. Ele teve problemas, ele disse, com a tendência de explodir uma pequena dificuldade em um obstáculo aparentemente intransponível. Ele sabia que ele era aproximando-se de seus problemas em uma atitude derrotista, e teve bom senso suficiente para perceber que esses obstáculos eram não é tão difícil como ele fez com que pareçam ser. Como ele disse à história, eu me perguntei se ele não tinha esse curioso dificuldade psicológica conhecida como a vontade de falhar. Ele empregou um dispositivo que recondicionado sua mentais atitude e depois de um tempo teve um efeito significativo sobre o negócio. Ele simplesmente colocou um grande cesto de fio no seu escritório secretária. As seguintes palavras foram impressas em um cartão e com fio para esta cesta: com Deus todas as coisas são possíveis. Sempre que um problema que surgiu, o velho mecanismo de derrota começou para se tornar uma grande dificuldade. Ele jogou o papel pertencente a ele na cesta marcada com Deus todas as coisas são possíveis e deixá-lo descansar lá por um dia ou 2. É estranho 147, página 148 como cada assunto quando eu o levei para fora da cesta que mais uma vez não fez parece difícil de todos, relatou. Neste ato ele dramatizou a atitude mental de colocar o problema nas mãos de Deus. Como resultado, ele recebeu o poder para lidar com o problema portanto, normalmente com sucesso. Ao terminar este capítulo, por favor, diga a seguinte linha em voz alta: eu não acredito em derrota. Continuar a afirmar que até que a ideia domina suas atitudes subconscientes. 148, página 149, capítulo 9. Como quebrar o hábito da preocupação. Você não precisa de ser uma vítima de preocupação. Reduzir a sua forma mais simples, o que é a preocupação? É simplesmente um insalubre hábito mental destrutiva. Você não nasceu com a preocupação, o hábito. Você adquiriu. E porque você pode alterar qualquer hábito e qualquer atitude adquirida, você pode lançar a preocupação de sua mente. Desde agressivo, a ação direta é essencial para o processo de eliminação, não é apenas um bom tempo para começar um ataque efetivo em preocupação, e que agora. Por isso, vamos começar a quebrar seu hábito da preocupação de uma só vez. Porque devemos levar o problema a sério esta preocupação. O razão é claramente afirmado pelo Dr. Smiley Blanton, eminente psiquiatra, a ansiedade é a grande praga moderna. Um famoso psicólogo afirma que o medo é a mais desintegrando inimigo da personalidade humana, e um proeminente médico declara que a preocupação é o mais sutil e destrutiva de todas as doenças humanas. Outro médico nos diz que milhares de pessoas estão doentes por causa de ansiedade represada.
Estes doentes têm sido incapazes de expulsar as suas ansiedades que viraram para dentro em a personalidade, fazendo com que muitas formas de problemas de saúde. A qualidade destrutiva de preocupação é indicada pelo facto de a própria palavra é derivada de uma antiga palavra anglo-saxão que significa sufocar. Se alguém colocar os dedos em torno de sua garganta e pressione com força, cortando o fluxo de energia vital, seria uma demonstração dramática do que você faz a si mesmo pela preocupação de longa data e habitual. Somos informados de que a preocupação não é raro um fator de artrite. Os médicos que analisaram as causas dessa prevalente doença afirmar que os fatores seguintes, pelo menos, alguns dos 149 páginas 150 eles, são quase sempre presentes em casos de artrite financeira, desastre, a frustração, a tensão, apreensão, solidão, tristeza, de longa data, má vontade e preocupação habitual. A equipe da clínica disse ter feito um estudo de 176 executivos americanos da idade média de 44 anos e descobriu que metade tinha arterial elevada pressão, doenças cardíacas, ou úlceras. Foi notável em todos os casos daqueles assim afligidos que a preocupação foi um fator proeminente. A pessoa preocupada, ao que parece, não é suscetível de viver tanto tempo quanto a pessoa que aprende a superar suas preocupações. O Rotariano Revista publicou um artigo intitulado Quanto você pode livre. O autor diz que a cintura é a medida de sua linha de vida. O artigo também declara que, se você quiser viver por muito tempo, respeite as seguintes regras. 1. Mantenha a calma. 2. Go para a igreja. 3. Elimine preocupação. A pesquisa mostra que os membros da igreja vivem mais do que não membros da igreja. Melhor se unir à igreja, se você não quer morrer jovem. As pessoas casadas, de acordo com o artigo, ao vivo mais do que os solteiros. Talvez isso aconteça porque a casal pode dividir a preocupação. Quando você é o único, você tem para fazê-lo sozinho. Um perito científico da duração da vida feito um estudo de alguns 450 pessoas que viviam a ser de 100 anos de idade. Ele descobriu que essas pessoas viviam vidas longas e contentes para as seguintes razões. 1. Eles mantido ocupado. 2. Eles usaram moderação em todas as coisas. 3. Eles comeram levemente e simplesmente. 4. Eles têm uma grande dose de diversão da vida. 5. Eles foram início para a cama e início up. 6. Eles estavam livres de preocupação e medo, especialmente medo da morte. 7. Eles tinham mentes serenas e fé em Deus. Não que você muitas vezes ouviu uma pessoa dizer: eu sou quase doente de se preocupe, e em seguida, adicione com uma risada, mas eu acho que nunca se preocupar realmente faz você doente. Mas é aí que ele está errado. Worry 150. Página 151 pode fazer-lhe mal. Dr. George W. Crilley, cirurgião americano famoso, disse: nós temer não apenas em nossas mentes, mas em nossos corações, cérebros e vísceras, que qualquer que seja a causa do medo e preocupação, o efeito sempre pode ser observado nas células, tecidos e órgãos do corpo. Dr. Stanley Cobb, neurologista, diz que a preocupação é intimamente ligado com os sintomas da artrite reumatoide. Um médico declarou recentemente que há uma epidemia de medo e preocupar-se neste país. Todos os médicos, declarou ele, estão tendo casos de doenças que são provocadas diretamente pelo medo, e agravada pela preocupação e um sentimento de insegurança. Mas não desanime, pois você pode superar suas preocupações. Há um remédio que vai lhe trazer certeza e alívio. Ele pode ajudá-lo a quebrar o hábito da preocupação.
E o primeiro passo a tomar em quebrá-lo é simplesmente acreditar que você pode. Que seja você acredita que você pode fazer, com a ajuda de Deus. Aqui, então, é um procedimento prático que ajudará a eliminar a preocupação anormal de sua experiência. Pratique esvaziar a mente diariamente. Isto deve ser feito de preferência antes de se aposentar à noite para evitar a retenção por a consciência de preocupações enquanto você dorme. Durante o sono, pensamentos tendem a afundar mais profundamente no subconsciente. Os últimos 5 minutos antes de ir dormir são de extraordinária importância, pois nesse breve período a mente é mais receptiva à sugestão. Ele tende a absorver os últimos ideias que se divertem na consciência desperta. Este processo de espírito drenagem é importante na superação. Se preocupe por pensamentos de medo, a não ser drenado, pode obstruir a mente e impedir o fluxo de energia mental e espiritual. Mas a tais pensamentos pode ser esvaziado a partir da mente. Não vai 151, página 152 acumular se forem eliminados diariamente. Para drená-los, utilizar um processo de imaginação criativa. Conceber-se como realmente esvaziar sua mente de toda a ansiedade e medo. Imagine toda a preocupação, pensamentos como que flui para fora como você faria. Deixe o fluxo de água de uma bacia, removendo a rolha. Repita a seguinte afirmação durante esta visualização. Com a ajuda de Deus, agora estou esvaziando minha mente de toda a ansiedade, todo medo, toda sensação de insegurança. Repita isso lentamente 5 vezes, em seguida, acrescentar. Eu acredito que a minha mente agora é esvaziada de tudo ansiedade, todo medo, toda sensação de insegurança. Repita isso declaração de 5 vezes, enquanto isso, segurando uma imagem mental de sua mente como sendo esvaziado destes conceitos. Então agradeço Deus porque assim libertando-se do medo. Em seguida, ir dormir. Ao iniciar o processo de cura, o método anterior deve ser utilizado em meio da manhã e o meio da tarde, bem como a hora de dormir. Vá a algum lugar calmo por 5 minutos para esta finalidade. Fielmente executar este processo e você vai em breve observe resultados benéficos. O procedimento pode ser ainda reforçado pela imaginação. Pensar em si mesmo como chegar em sua mente por uma remoção de suas preocupações. Uma criança pequena possui uma habilidade imaginativa superior à dos adultos. A criança responde para o jogo de beijar afastado uma mágoa ou jogar fora o medo. Este processo simples funciona para a criança, pois em sua mente ele acredita que esse é realmente o fim de tudo. O ato dramático é um fato para ele e por isso prova ser o fim do assunto. Visualize seus medos como sendo drenado para fora de sua mente e a visualização, em devido tempo, ser atualizado. A imaginação é uma fonte de medo, mas a imaginação pode ser também a cura do medo. Imagineering é o uso de imagens mentais para construir resultados factuais, e é uma surpreendentemente eficaz procedimento. Imaginação não é simplesmente uso de fantasia. A palavra imaginação deriva da ideia de criação de imagens. Isso é para dizer, você forma uma imagem ou de medo ou de liberação de 152, página 153 medo. O que você imagine, pode vir a tornar-se um fato, se realizada mentalmente com fé suficiente. Portanto, manter uma imagem de si mesmo como entregues a partir de preocupação e o processo de drenagem, com o tempo eliminar o medo anormal de seus pensamentos. No entanto, não é suficiente para esvaziar a mente, pois a mente não vai ficar por muito tempo vazio. Deve estar ocupado por algo. Não pode continuar em estado de vácuo. Portanto, após esvaziar a mente, a prática é encher novamente.
Encha-o com pensamentos de fé, esperança, coragem, expectativa. Diga em voz alta essas afirmações como as seguintes: Deus está agora preenchendo minha mente com coragem, com a paz, com calma e segurança. Deus agora está me protegendo de todo o mal. Deus agora está protegendo os meus entes queridos de todo o mal. Deus é agora me guiando para decisões corretas. Deus vai me ver através dessa situação a meia dúzia de vezes a cada dia, multidão a sua mente com tal pensamentos como estes até que a mente está transbordando com eles. Inoportunamente estes pensamentos de fé evite são preocupação. Medo é o mais poderoso de todos os pensamentos, com uma exceção, e que uma exceção é a fé. A fé sempre pode superar o medo. A fé é um poder contra o qual o medo não pode subsistir. Dia por dia, como você encher sua mente com fé, não acabará a haver espaço para o medo. Este é o grande fato de que ninguém deve esquecer. Domine fé e você vai dominar automaticamente medo. Assim, o processo é esvaziar a mente e cauterizá-lo com a graça de Deus. Em seguida, praticar enchendo sua mente com fé e você vai quebrar o hábito da preocupação. Encha sua mente com fé em devido tempo, a acumulação da fé multidão fora o medo. Não vai ser de muito valor apenas a ler esta sugestão, a menos que a praticam. E a hora de começar a praticá-lo é agora, enquanto você pensa dele, enquanto você está convencido de que o número 1 procedimento em quebrar o hábito da preocupação é drenar a mente diária de medo. 153. Página 154. Encher a mente diariamente com fé. É tão simples como isso. Aprenda a ser um praticante da fé até que você se tornar um especialista em fé. Em seguida, o medo não pode viver em você. A importância de libertar sua mente de medo não pode ser subestimada. Medo algo durante um longo período de tempo e há uma possibilidade real de que temendo que você pode realmente ajudar a fazê-la. A Bíblia contém uma linha que é uma das demonstrações mais terríveis já feitos terríveis-nos a sua verdade. Porque aquilo que temo é chegado a mim, Jó 13:25, claro que vai, pois, se você tem medo de alguma coisa continuamente você tende a criar condições em sua mente propício para o desenvolvimento do que você tem medo. Uma atmosfera incentivada em que pode criar raízes e crescer. Você tende a desenhá-la para si mesmo. Mas não se assuste. A Bíblia também reitera constantemente outra grande verdade. O que eu tenho muito acreditava tem venha sobre mim. Não faz essa afirmação em tantas palavras, e mais uma vez e de novo e ainda mais uma vez que a Bíblia diz-nos que se tivermos fé nada é impossível a nós, e de acordo com a sua fé seja feito a vós. Então, se você mudar sua mente do medo à fé que você vai parar de criar o objeto de seu medo e vontade, em vez disso, atualizar o objeto de sua fé. Cerque sua mente com pensamentos saudáveis, pensamentos de fé, e não medo, e você vai produzir resultados em vez de fé de temer resultados. Estratégia deve ser utilizado na campanha contra a preocupação hábito. Um ataque frontal no corpo principal da preocupação com expectativa de conquistá-la pode ser difícil. Talvez um plano mais hábil é conquistar as fortificações exteriores, um por um, fechar gradualmente na posição principal. Para alterar o valor, pode ser bem para cortar fora a pouco preocupações sobre os ramos mais distantes do seu medo. Em seguida, trabalhar de volta é, finalmente, destruir o tronco principal preocupação. 154. Página 155. Na minha fazenda foi necessário derrubar uma árvore grande, com muita pena minha. O corte de uma grande árvore velha repleta de tristeza. Homens veio com uma serra motorizado e eu esperava, luz a começar cortando o tronco principal, perto do chão.
Em vez disso, eles colocaram escadas e começou cortando fora os pequenos ramos, então os maiores, e, finalmente, o topo da árvore. Então, tudo que restou foi o grande centro-tronco, e alguns momentos da minha árvore jaziam empilhados ordenadamente como apesar de não ter passado 50 anos em crescer. Se tivéssemos cortar a árvore para o chão antes de cortar para fora da ramos, ele teria quebrado árvores próximas em queda. Isto é mais fácil de manusear uma árvore menor. Você pode fazer isso, então explicou o homem da árvore. A grande árvore de preocupação que, ao longo dos anos, tem crescido em sua personalidade pode ser melhor tratado por torná-lo tão pequeno que possível. Assim, é aconselhável cortar fora as pequenas preocupações e expressões de preocupação. Por exemplo, reduzir o número de se preocupar palavras em sua conversa. Palavras talvez o resultar de preocupação, mas também criam preocupação. Quando uma preocupação pensamento vem à mente, imediatamente removê-lo com uma fé pensamento e de expressão. Por exemplo, eu estou preocupado que eu vou perder o trem. Em seguida, começar cedo o suficiente para ter certeza de que você começa lá na hora. A menos preocupante que você faz, o mais provável você deve começar imediatamente, pois a mente é organizada e sistemática e é capaz de regular o tempo. Como você cortando essas pequenas preocupações que reduzirá gradualmente voltar para o tronco principal preocupação. Em seguida, com o seu desenvolvimento maior poder que você será capaz de eliminar a preocupação básica, ou seja, o hábito da preocupação, a partir de sua vida. Meu amigo Dr. Daniel Apollin dá uma sugestão valiosa. Ele diz que todas as manhãs, antes de ele se levantar, ele repete estas duas palavras: eu creio, 3 vezes. Assim, no dia de começando ele condições de sua mente para a fé, e nunca deixa ele. Sua mente aceita a convicção de que pela fé que ele vai 155 página 156 para superar seus problemas e dificuldades durante o dia. Ele começa o dia com pensamentos positivos criativos em sua mente. Ele acredita, é muito difícil de segurar o homem que acredita. Contei eu acredito a técnica do Dr. Apollin em um programa de rádio e recebi uma carta de uma mulher que me disse que ela não tinha sido muito fiel à sua religião, que passou a ser o judeu-fé. Ela disse que sua casa estava cheia de contenção, insignificância, preocupação, infelicidade. Seu marido, que ela declarou, bebeu demais para seu próprio bem e se sentou o dia todo fazendo nenhum trabalho. Ele reclamou que ele fracamente não conseguiu encontrar um emprego. Esta mulher mãe de Lê viveu com ela e o último choramingo e queixou-se de suas dores e dói o tempo todo. Essa mulher disse que o método do Dr. Apollin impressionou e ela decidiu experimentar a si mesma. Assim, na manhã seguinte a ela despertando afirmou: eu acredito, eu acredito, eu acredito. Em sua carta, ela animadamente relatado, tem sido apenas 10 dias desde que comecei a este plano e meu marido chegou em casa a última noite e me disse que tinha um emprego que pague os 80 por semana. E ele também diz que ele vai parar de beber. Eu acredito que ele significa-lo. O que é ainda mais maravilhoso, minha mãe de Lê tem praticamente parou de reclamar de suas dores e sofrimentos. Isto é quase como se um milagre que aconteceu nesta casa. O meu preocupações parecem ter praticamente desaparecido. Isso de fato parece quase mágico, e ainda que milagre acontece todos os dias com pessoas que mudam ao longo de negativo temer pensamentos para pensamentos religiosos e atitudes positivas. Meu bom amigo, o falecido Howard Chandler Christie, o artista, tinha muitos uma técnica anti-preocupação de som. Quase nunca teria conhecido um homem tão cheio de alegria e prazer de vida.
Ele tinha uma qualidade indomável, e sua felicidade era contagiante. Minha igreja tem uma política de ter o retrato do ministro 156, página 157 pintado em algum momento durante seu pastorado. Este retrato está pendurado na casa do ministro, até sua morte, quando se reverte para a igreja e é colocado em uma galeria junto com fotos de seus antecessores. Geralmente é política do Conselho de Anciãos e Diáconos para ter um retrato pintado, quando na sua sábia acordam, o ministro está no auge de sua boa aparência. Mina foi pintado há vários anos. Ao sentar-se para o Sr. Christie, eu perguntei, Howard, você não nunca se preocupar? Ele riu. Não, não é sobre a sua vida. Eu não acredito nisso. Bem, eu comentei que é bastante uma razão simples para não preocupante. Na verdade, parece-me muito simples, você só não fazer acreditar nele, portanto, você não fazê-lo. Você nunca preocupado? Perguntei. Ele respondeu. Bem, sim, eu tentei uma vez. Eu notei que todo mundo parecia se preocupar e eu percebi que deve ser faltando alguma coisa, então um dia eu fiz a minha mente para experimentá-lo. Eu reservar um dia e disse: isso é para ser meu dia de preocupação. Eu decidi que iria investigar este negócio preocupação e fazer alguma se preocupar apenas para ver como era. A noite antes do dia veio fui para a cama cedo para conseguir uma boa noite de sono para estar descansado até fazer um bom trabalho de se preocupar no dia seguinte. Na parte da manhã eu me levantei, comeu um bom pequeno almoço para você não pode se preocupar com sucesso em um vazio estômago em seguida, decidiu chegar ao meu preocupante. Bem, eu tentei o meu melhor para se preocupar até junto ao meio-dia, mas eu só não poderia fazer as cabeças nem caúdas dele. Não fazia sentido para mim, então eu desisti. Ele riu daqueles risos infecciosos da sua. Mas, eu disse, você deve ter algum outro método de superação de preocupação. Ele fez de fato, e é talvez o melhor 157. Página 158 método de tudo. Todas as manhãs eu gasto 15 minutos enchendo minha mente cheia de Deus, disse ele. Quando sua mente está cheia de Deus, não existe nenhum espaço para preocupação. Eu encho minha mente cheia de Deus todos os dias e eu tenho tempo da minha vida durante todo o dia. Howard Christie era um grande artista com um pincel, mas ele era um igualmente grande artista com a vida porque ele era capaz de tomar uma grande verdade e simplificá-lo para baixo para o seu fato de base, ou seja, que só que sai da mente que originalmente você colocar para a mente. Encher a mente com pensamentos de Deus, em vez de com pensamentos de medo, e você vai receber de volta os pensamentos de fé e coragem. A preocupação é um processo destrutivo de ocupar a mente com pensamentos contrários ao amor e cuidado de Deus. Basicamente, isso é tudo. Preocupação é. A cura é encher a mente com pensamentos de Deus poder, a sua proteção, e sua bondade. Então, gastar 15 minutos diários enchendo sua mente cheia de Deus. Empinar sua mente completa do acredito filosofia, e você não terá nenhum sala mentais deixou para acomodar pensamentos de preocupação e falta de fé. Muitas pessoas não conseguem superar tais problemas como a preocupação porque, ao contrário de Howard Christie, que permitir que o problema parece complicado e não atacá-lo com alguma simples técnica. É surpreendente como nosso pessoal mais difícil problemas, muitas vezes ceder a uma metodologia simples. Este é devido ao fato de que não é o suficiente para saber o que fazer sobre as dificuldades. Temos também de saber como fazer o que deve ser feito. O segredo é trabalhar para fora um método de ataque e manter transformador.
Não há valor em fazer algo que dramatiza para nossas próprias mentes que um contra-ataque eficaz está em processo. Ao fazê-lo, nós trazemos as forças espirituais para carregar em cima o problema de uma forma compreensível e utilizável. 158, página 159. Um dos melhores exemplos desta estratégia técnica contra a preocupação era um esquema desenvolvido por um empresário. Ele foi tremenda preocupado. Na verdade, ele foi rápido meter-se em um mau estado de nervos e problemas de saúde. Sua forma particular de preocupação foi a de que ele estava sempre à dúvida se ele tinha feito ou dito a coisa certa. Ele estava sempre a requentar suas decisões e meter-se nervoso sobre eles. Ele foi especialista em post-mortem. Ele é um homem excepcionalmente inteligente, na verdade, uma pós-graduação de 2 universidades, em ambos os casos com honras. Eu sugeri que ele deveria trabalhar fora algum simples método que iria ajudá-lo a cair no dia em que foi mais e vá em frente para o futuro e esquecer. Expliquei agarrando a eficácia do simples, dramatizada verdade espiritual. É sempre verdade que as maiores mentes têm a melhor capacidade de ser simples, ou seja, eles têm a capacidade de elaborar algum plano simples para colocar verdades profundas em operação, e este homem fez que, em conexão com suas preocupações. Percebi que ele estava melhorando e comentou sobre isso. Oh, sim, disse ele, eu finalmente consegui o segredo e que já trabalhou surpreendentemente bem. Ele disse que se eu cairia em seu escritório em algum momento perto do fim do dia, ele iria me mostrar como ele tinha quebrado o hábito da preocupação. Ele me telefonou um dia e pediu-me para jantar naquela noite. Eu o conheci no seu escritório na hora de fechar. Ele explicou que ele havia quebrado seu hábito da preocupação por trabalhar fora um pouco o ritual que ele realizava todas as noites antes de deixar seu escritório. E foi muito original. Ele deixou uma impressão duradoura sobre mim. Nós escolhemos os nossos chapéus e casacos e encaminhou-se para a porta. Pela porta de seu escritório, havia um cesto de lixo e acima dela na parede era um calendário. Não era um daqueles calendários onde você vê uma semana ou um mês, ou 3 meses, foi um calendário de um dia. Você pode ver apenas uma data de cada vez, e essa data foi em grande impressão. Ele disse: agora eu vou cumprir o meu ritual à noite, o que me ajudou a quebrar a preocupação. 159, página 160. Hábito. Ele estendeu a mão e arrancou a página do calendário para que determinado dia. Ele olhou em uma pequena bola e eu assisti com fascinação enquanto seus dedos lentamente se abriu e ele caiu que o dia no lixo. Então ele fechou os olhos e seus lábios se moviam, e eu sabia que ele estava orando, assim era respeitosamente em silêncio. Ao terminar sua oração ele disse em voz alta, Amém. Ok, o dia é longo. Vamos lá, vamos sair e desfrutar de nós mesmos. À medida que caminhava pela rua eu perguntei, você se importaria me dizendo o que você disse em que a oração? Ele riu e disse, eu não acho que é o tipo de oração. Mas eu persisti, e ele disse, bem, eu oro algo como isto. Senhor, você me deu o dia de hoje. Eu não pedi para ele, mas eu estava contente de tê-lo. Eu fiz o melhor que pude com ele, você ajudou-me, e eu agradeço. Eu cometi alguns erros. Isso foi quando eu não segui o seu conselho, e eu sinto muito por isso. Perdoar-o eu. Mas eu tive algumas vitórias e alguns sucessos, também, e eu sou grato pela sua orientação. Mas agora, Senhor, erros ou sucessos, vitórias ou derrotas, o dia é longo e eu sou com isso, então eu estou dando-lhe de volta para você. Amém. Talvez isso não é uma oração ortodoxa, mas certamente provou ser um eficaz.
Ele dramatizou o acabamento do dia e voltou o rosto para o futuro, com a expectativa de fazer melhor o próximo dia. Ele colaborou com o método de Deus. Quando o dia é mais, Deus negros fora por derrubar a cortina de noite. Por este método, erros e fracassos do passado deste homem, seus pecados de omissão e comissão gradualmente perdeu seu domínio nele. Ele foi libertado das preocupações que se acumularam de seus ontens. Nesta técnica, este homem era praticando uma das fórmulas mais eficazes anti-se preocupe, que é descrito com estas palavras. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo 160. Página 161 para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, Filipenses 3. 13, 14. Outras técnicas práticas anti-preocupação pode sugerir, se a você, eu gostaria de ouvir daqueles que após o uso cuidadoso revelar-se eficaz. Creio que todos nós, que está interessado em autoaperfeiçoamento são colegas na grande laboratório espiritual de Deus. Juntos trabalhamos para fora métodos práticos de uma vida de sucesso. Pessoas de em todos os lugares estão a gentileza de me escrever sobre os seus métodos e os resultados obtidos. Eu tento ser útil em fazer testado métodos disponíveis para os outros através de livros, sermões, colunas de jornal, rádio, televisão e outros meios de comunicação. Desta forma, não pode ser desenvolvido um grande número de pessoas que tenham know-how para a superação não só se preocupar, mas outros problemas pessoais também. Para concluir este capítulo de uma forma projetada para ajudá-lo a ir trabalhar agora para quebrar o hábito da preocupação, listo a ponto tem preocupe quebrando fórmula. 1. Diga a si mesmo. A preocupação é apenas um péssimo hábito mental. Eu posso mudar qualquer hábito com a ajuda de Deus. 2. Você se tornou uma pessoa preocupada, praticando preocupação. Você pode tornar-se livre de preocupações, praticando o oposto e mais forte hábito de fé. Com toda a força e perseverança que puder começar a praticar a fé. 3. Como você praticar a fé? A primeira coisa cada manhã antes de surgir dizer em voz alta. Eu creio, 3 vezes. 4. Ore, usando esta fórmula. Eu coloco este dia, minha vida, minha entes queridos, o meu trabalho nas mãos do Senhor. Não há mal nenhum em mãos do Senhor, apenas bom. Aconteça o que acontecer, o que quer resultados, se eu estou em mãos do Senhor a vontade do Senhor é bom. 161. Página 162, 5. Pratique dizer algo de positivo a respeito de tudo sobre o qual você tem falado de forma negativa. Conversa positivamente. Por exemplo, não diga: este vai ser um dia terrível. Em vez disso, afirmar: este vai ser um glorioso dia. Não diga: eu nunca vou ser capaz de fazer isso. Em vez disso, afirmar: com a ajuda de Deus eu vou fazer isso. 6. Nunca participar de uma conversa preocupação. Atire uma injeção de fé em todas as suas conversas. Um grupo de pessoas falando pessimista pode infectar todas as pessoas no grupo com negativismo. Mas por falar as coisas, em vez de para baixo você pode expulsar essa atmosfera deprimente e fazer todos se sintam esperançoso e feliz. 7. Uma razão que você é uma pessoa preocupada é que sua mente é, literalmente, saturada com pensamentos apreensão, pensamentos de derrota, pensamentos sombrios. Para neutralizar, marcar todas as passagens da Bíblia que fala de fé, esperança, felicidade, glória, esplendor. Comite cada para a memória. Diga-lhes uma e outra vez até que esses pensamentos criativos saturar sua mente subconsciente.
Em seguida, o subconsciente vai voltar para você o que você tem dado a ela, ou seja, o otimismo. Não se preocupe. 8. Cultive amizades com pessoas de esperança. Cercar-se com amigos que pensam positivo, fé produtoras pensamentos e que contribuem para um ambiente criativo. Este irá mantê-lo reestimuladas com atitudes de fé. 9. Veja quantas pessoas você pode ajudar a curar a sua própria preocupar-se hábito. Em ajudar o outro a superar preocupação que você começa maior poder sobre ele dentro de si mesmo. 10. Todos os dias de sua vida de conceber-se como vivendo em parceria e companheirismo com Jesus Cristo. Se ele na verdade, orientado por seu lado, que você estaria preocupado ou medo. Bem, então, diz para si mesmo: Ele está comigo. Afirmar em voz alta: Eu estarei sempre com vocês. Em seguida, alterá-lo para dizer: Ele é comigo agora. Repita essa afirmação 3 vezes todos os dias. 162. Página 163. Capítulo 10. Poder para resolver problemas pessoais. Eu quero dizer a você sobre algumas pessoas afortunadas que encontraram a solução certa para seus problemas. Eles seguiram um plano simples, mas muito prático e em cada caso o resultado foi uma feliz e bem-sucedida. As pessoas são, em nenhum sentido diferente do que você. Eles tinham o mesmo problemas e dificuldades que você tem, mas eles encontraram uma fórmula que os ajudou a obter as respostas certas para as perguntas difíceis que enfrentam. Esta mesma fórmula aplicada porque você pode obter resultados semelhantes. Primeiro, deixe-me dizer-lhe a história de um marido e mulher, amigos de longa data da mina. Durante anos, Bill, o marido, trabalhou duro até que ele finalmente alcançou o degrau mais próximo ao topo da escada em sua companhia. Ele estava na fila para a presidência da empresa e tinha certeza de que no momento da aposentadoria de presidente estaria avançada para essa posição. Lá havia nenhuma razão aparente para que sua ambição não deve ser percebida, pela habilidade, treinamento e experiência que ele foi qualificado. Além disso, ele tinha sido levado a acreditar que ele era para ser escolhido. No entanto, quando a nomeação foi feita, ele foi ignorado. Um homem foi trazido de fora para preencher o cargo. Cheguei em sua cidade e logo após o golpe havia caído. A esposa, Mary, estava em um estado de espírito vingativo especialmente. Ao jantar, ela amargamente delineado tudo o que ela gostaria de dizer a eles. A intensa decepção, humilhação, frustração, focada em uma raiva ardente que ela derramou a seu marido e eu. Bill, pelo contrário, foi tranquila. Obviamente machucar, 163. Página 164. Desapontado e confuso, ele tomou coragem. Ser essencialmente uma pessoa gentil, não foi surpresa que ele não conseguiu tornar-se irritado e violento na sua reação. Maria queria que ele renunciara imediatamente. Ela pediu-lhe para dizer-lhes e dizer-lhes muito. Em seguida, saia. Ele parecia inclinado a tomar esta ação, dizendo que talvez era para o melhor e ele iria junto com o novo homem e ajudá-lo de qualquer maneira que podia. Essa atitude é certo que pode ser difícil, mas ele trabalhou para a empresa por tanto tempo que ele não seria feliz em outro lugar, e, além disso, ele sentiu que no secundário posicionar a empresa poderia continuar a usá-lo. A esposa, em seguida, virou-se para mim e perguntou o que eu faria. Eu disse a ela que eu iria, como ela, sem dúvida, se sentir decepcionado e ferido, mas que eu iria tentar não permitir que o ódio afluência por animosidade não só corrói a alma, mas desorganiza processos de pensamento também. Eu sugeri que o que nós precisávamos era de orientação divina, sabedoria além de nós mesmos nesta situação.
Houve tal um conteúdo emocional no problema que poderíamos possivelmente ser incapazes de pensar a questão através objetiva e racionalmente. Sugeri, então, que temos de alguns minutos de sossego, ninguém dizer nada, que nós sentar-se calmamente em uma atitude de comunhão e oração, transformando os nossos pensamentos para aquele que disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18:20, e apontou que havia 3 de nós, e se buscou-se alcançar o espírito de ser reunidos em seu nome, ele também estar presente para nos acalmar e nos mostrar o que fazer. Não foi fácil para a esposa para acomodar-se ao humor sugerido, mas basicamente ela era uma inteligente, de alto 164, página 165, digite pessoa, e ela se juntou no plano. Atualmente, depois de alguns minutos de silêncio, eu sugeri que se juntar mãos, e mesmo que nós estávamos em um restaurante público e discretamente oferecer uma oração. Na oração, pedi para orientação. Eu pedi paz de espírito para Bill e Mary, e eu fui um passo além e até pediu a bênção de Deus sobre a novo nomeado. Eu também orou para que Bill seria capaz de caber com a nova administração e dar um atendimento mais eficaz que antes. Depois da oração, nós nos sentamos em silêncio por um tempo, então, com um suspiro a esposa disse: sim, eu acho que é a maneira de fazê-lo. Quando eu soube você estava vindo para jantar com a gente, temia que você faria diga-nos a tomar uma posição cristã sobre isso. Francamente, eu não fiz vontade de fazer isso. Eu estava fervendo por dentro, mas é claro que eu perceber que a resposta certa para este problema pode ser encontrada através dessa abordagem. Vou tentá-lo fielmente, tão difícil como pode ser. Ela deu um sorriso pálido, mas o ânimo se foi. De vez em quando eu verifiquei com meus amigos, e descobriu que enquanto tudo não estava inteiramente como eles desejavam, eles tornou-se gradualmente bastante contente ao abrigo do novo arranjo. Eles foram capazes de superar seu desapontamento má vontade. Bill ainda me confidenciou que ele gostou do novo homem e de uma maneira gostei de trabalhar com ele. Ele me disse que o novo presidente, muitas vezes o chamou para consulta e parecia apoiar-se nele. Mary foi bom para a esposa do presidente, e de fato eles foram em toda a extensão a ser cooperative. 2 anos se passaram. Um dia eu cheguei em sua cidade e telefonou-los. Oh, eu estou tão animado que mal pode falar, disse Maria. 165. Página 166. Eu comentei que qualquer coisa que pudesse colocá-la nesse estado deve ser de importância incomum. Ignorando esta observação, ela gritou: oh, o mais maravilhoso coisa aconteceu. O senhor fulano de tal, nomear o presidente, foi selecionado por outra empresa em uma grande promoção para um trabalho especial que irá levá-lo para fora da nossa organização em uma posição muito melhor. Ela colocou a questão, adivinhem. Bill acaba de ser notificado de que é agora presidente da empresa. Venha logo e deixar o 3 de nós dar graças juntos. Mais tarde, quando nos sentamos juntos, Bill disse: sabe, eu estou começando a perceber que o cristianismo não é teórico, afinal. Nós resolvemos um problema de acordo com a bem definida espiritualmente princípios científicos. Tremo só de pensar, disse ele, o terrível erro que teria feito se não tivéssemos ido para este problema de acordo com a fórmula constante os ensinamentos de Jesus. Quem no mundo, ele perguntou, é responsável pela boa ideia de que o cristianismo é impraticável? Nunca mais vou deixar que um problema subido sem atacá-lo exatamente da forma como 3 de nós resolvido este. Bem, muitos anos se passaram, e Mary e Bill tiveram outros problemas, e para cada um deles têm aplicado esta mesma técnica, invariavelmente, com bons resultados.
pelo colocá-lo nas mãos de Deus, método que aprenderam para resolver seus problemas direita. Outra técnica eficaz na resolução de problemas é o simples dispositivo de conceber Deus como um parceiro. Um dos de base verdades ensinadas pela Bíblia é que Deus está conosco. De fato, o cristianismo começa com esse conceito, pois quando Jesus Cristo nasceu ele foi chamado Emanuel, que significa Deus conosco. O cristianismo ensina que, em todas as dificuldades, os problemas, e 166, página 167 circunstâncias desta vida que Deus está por perto. Podemos falar com Ele, magra sobre Ele, peça ajuda a Ele, e tem o inestimável benefício do seu interesse, apoio e ajuda. Praticamente todo mundo acredita em uma maneira geral que este é verdade, e muitos experimentaram a realidade dessa fé. Na obtenção de soluções corretas para os seus problemas, no entanto, é necessário ir um pouco mais longe do que acreditar nisso, para um deve realmente praticar a ideia de presença. Prática crendo que Deus é tão real e real como sua esposa, ou seu parceiro de negócios, ou seu amigo mais próximo. Prática falar assuntos mais com ele. Crer que ele ouve dá pensados para o seu problema. Suponha que ele grava em sua mente através da consciência das ideias próprias e conhecimentos necessários para resolver seus problemas. Definitivamente acredito que nestas soluções haverá nenhum erro, mas que vai ser guiado para ações de acordo com a verdade que resulta em direito resultados. Um empresário me parou um dia na sequência de um Rotary Club reunida em uma cidade ocidental no que eu tinha feito um discurso. Ele disse-me que algo que ele tinha lido em um dos meus jornal colunas tinha, como ele mesmo disse, revolucionou completamente a sua atitude e salvou sua empresa. Naturalmente, eu estava interessado e agradou a que qualquer coisinha que eu tinha dito traria um resultado tão esplêndido. Eu estava tendo um momento muito difícil na minha empresa, ele disse. Na verdade, ele estava começando a ser uma questão muito séria quanto a saber se eu poderia salvar meu negócio. Uma série de circunstâncias infelizes, juntamente com as condições de mercado, procedimentos regulamentares e deslocamentos para a economia de país geralmente afetado profundamente a minha linha. Eu li isso artigo seu em que você apresentou a ideia de levar Deus-nos como um parceiro. Eu acho que você usou a frase efeito fusão com Deus. 167, página 168. Quando li pela primeira vez que me pareceu um pouco craquete, ideia de cérebros. Como poderia um homem na Terra, um ser humano, tomar Deus como um parceiro? Além disso, eu sempre pensei em Deus como um grande ser, muito maior do que o homem que eu era como um inseto diante dele, e ainda assim você estava dizendo que eu deveria levá-lo como um parceiro. A ideia parecia absurda. Então um amigo deu-me um de seus livros e eu achei ideias semelhantes espalhados por ele. Você contou histórias de vida reais sobre pessoas que seguiram este conselho. Todos eles pareciam ser pessoas sensatas, mas ainda assim eu não estava convencido. Eu sempre tive a ideia de que os ministros são teóricos idealistas, que eles sabem nada sobre negócios e assuntos práticos. Então eu meio que escreveu você off, disse ele com um sorriso. No entanto, uma coisa engraçada aconteceu um dia. Eu fui para o meu escritório tão deprimido que eu realmente pensei que talvez a melhor coisa para eu fazer seria para explodir meus miolos e o ter longe de todos esses problemas que pareciam completamente andar-me. Então, na minha mente, veio esta ideia de tomar Deus como um parceiro. Eu fechei a porta, sentei na minha cadeira, e coloquei minha cabeça e meus braços sobre a mesa. Eu poderia muito bem, confesso a você que eu não havia orado mais de uma dúzia de vezes em outros tantos anos. No entanto, eu certamente orou nesta ocasião.
Eu disse ao Senhor que eu tinha ouvido falar sobre essa ideia tomando como um parceiro, que eu não estava realmente certo o que queria dizer, ou como fez isso. Eu disse a ele que eu estava afundado, que eu não poderia obter quaisquer ideias exceto aqueles em pânico, que eu estava perplexo, confuso e muito desencorajado. Eu disse: Senhor, eu não posso oferecer-lhe muito no caminho de uma parceria, mas por favor, juntar-se a mim e me ajudar. Eu não saber como você pode me ajudar, mas eu quero ser ajudado. Então eu agora colocar o meu negócio, minha família e meu futuro em suas mãos. O que você disser vai. Eu não sei nem como você vai me dizer o que fazer, mas estou pronto para ouvir e vai seguir o seu conselho, se você vai fazer isso, claro. Bem, ele continuou, que foi a oração. Depois que eu terminei orando, eu sentei na minha mesa. Eu acho que eu esperava algo 168, página 169 milagrosa para acontecer, mas nada fez. No entanto, eu fiz de repente se sentir tranquilo e descansado. Eu realmente tive um sentimento de tranquilidade. Nada fora do comum ocorreu naquele dia nem naquela noite, mas no dia seguinte, quando fui ao meu escritório, eu tinha um sentimento brilhante e mais feliz do que o habitual. Comecei a sentir confiante de que as coisas iriam dar certo. Era difícil explicar porque eu me sentia assim. Nada foi diferente. Em verdade, você pode até dizer que as coisas eram uma sombra pior, mas eu era diferente, pelo menos um pouco diferente. Este sentimento de tranquilidade ficou comigo e eu comecei a sentir-se melhor. Eu continuei orando todos os dias e falava com Deus como se é um parceiro. Eles não eram apenas as orações da igreja em conversa de homem para homem. Então, um dia no meu escritório, de repente uma ideia que me vinha à mente. Era como brinde aparecendo numa torradeira. Eu disse a mim mesmo: bem, o que você sabe sobre QA? Pois era algo que nunca tinha me ocorrido, mas eu soube imediatamente que era apenas o método a seguir. Porque eu nunca tinha pensado nisso antes de eu não tenho a menor ideia. O meu mente estava muito amarrado, eu acho. Eu não tinha sido funcionando mentalmente. Eu segui imediatamente o palpite. Então ele parou. Não, Kaká, não era nenhum palpite, ele era o meu parceiro de falar comigo. Eu imediatamente colocar esta ideia em funcionamento e as coisas começaram a rolar. Novas ideias começaram a fluir para fora da minha mente, e apesar de condições eu comecei a receber o negócio de volta em equilíbrio. Agora, a situação geral melhorou consideravelmente, e eu estou fora de perigo. Então ele disse: eu não sei nada sobre a pregação ou sobre como escrever tipo de livros que você escreve, ou quaisquer livros para essa matéria, mas deixe-me dizer-lhe isto, sempre que você receber uma chance de conversar com empresários, dizer-lhes que, se eles vão ter Deus como um parceiro em seus negócios, eles vão ficar mais bem ideias do que eles podem sempre usar, e eles podem transformar essas ideias em ativos. Eu não significa apenas dinheiro, disse ele, embora 169, página 170 maneira de obter um bom retorno sobre seu investimento, creio eu, é a ter ideias guiadas por Deus. Mas dizer-lhes que a parceria Deus método é a maneira de obter os seus problemas resolvidos direito. Este incidente é apenas uma das muitas manifestações semelhantes de a lei do relacionamento divino humano se elaborando nos assuntos práticos. Eu não posso enfatizar muito fortemente a eficácia desta técnica de resolução de problemas. Tem produzido resultados surpreendentes em muitos casos abrangidos minha observação. No negócio muito necessário para resolver problemas pessoais, é importante, em primeiro lugar, para perceber que o poder de resolver-lhes é inerente dentro de você. Em segundo lugar, é necessário trabalhar fora e atualizar um plano.
planlessness espiritual emocional é uma razão definitiva para o fracasso de muitas pessoas para atender seus problemas pessoais com êxito. Um executivo me disse que ele coloca sua dependência sobre os poderes de emergência do cérebro humano. É sua teoria, e eu sou um ser humano que possui adicional poderes que podem ser aproveitados e utilizados sob emergência situações. Na condução normal da vida do dia a dia, esses poderes de emergência estão adormecidos, mas sob extraordinárias circunstâncias, a personalidade é capaz, quando solicitado, para fornecer energia extra se necessário. Uma pessoa que desenvolve uma fé que atua não permite que estes poderes para permanecer dormente, mas em proporção da sua fé traz muitos deles em jogo em ligação com a atividade normal. Isso explica por que algumas pessoas demonstram maior força do que outros em necessidades diárias e em uma crise. Elas têm feito um hábito normalmente para recorrer poderes que faria de outro modo ser ignorada, exceto em algumas necessidade dramática. Quando surge uma situação difícil, você sabe como atender-lo. Tem algum plano claramente definido para resolver vulgarmente difícil problemas como elas se desenvolvem. Muitas pessoas prosseguir no 170, página 171 um método Hit or Miss, e, infelizmente, com maior frequência eles perdem. Eu não posso pedir muito fortemente a importância de um planejado uso de seus maiores poderes em resolver problemas. Em adição ao método de 2 ou de 3 em conjunto orando a rendição de Deus técnica e que de estabelecer uma parceria com Deus e com a importância de um plano para tocar e utilizar poderes internos de emergência, há ainda outra tremenda técnica de praticar atitudes de fé. Eu ler a Bíblia por anos antes que ele nunca me dei conta de que ele estava tentando me dizer que se eu tiver fé e realmente tê-lo que eu poderia superar todas as minhas dificuldades, conhecer cada situação, subir acima de cada derrota, e resolver todos os desconcertantes problemas da minha vida. O dia em que realização ocorreu-me foi um dos maiores, se não o maior, de minha vida. Sem dúvida, muitas pessoas vão ler este livro que nunca ter chegado à ideia de fé de vida. Mas eu espero que você obtenha agora, para a técnica de fé é, sem dúvida, um dos as verdades mais poderosas do mundo que tem a ver com o desenrolar da vida humana. Em toda a Bíblia a verdade é enfatizado novamente e mais uma vez que se tiverdes fé como um grão de mostarda semente, nada será impossível até você. Mateus 17:20, a Bíblia significa isto absolutamente, factualmente, completamente e, literalmente. Não é uma ilusão, não é uma fantasia. Não é uma ilustração, nem um símbolo, nem uma metáfora, mas o fato, absoluta fé, como um grão de mostarda, vontade de resolver seus problemas, qualquer um dos seus problemas, todos os seus problemas, se você acreditar e praticá-la. Conforme sua fé, seja para vós. Mateus 9:29, a exigência é a fé, e diretamente proporcional à fé que você tem e uso que você vai obter resultados. A pequena fé dá-lhe pouco resultados, a fé médio dá-lhe resultados médios, grande fé lhe dá grandes resultados. Mas na generosidade do Todo-Poderoso Deus, se você tem somente a fé simbolizada por um grão de semente de mostarda, Ele vai fazer coisas incríveis em resolver os seus 171, página 172 problemas. Por exemplo, deixe-me dizer-lhe a emocionante história dos meus amigos Maurice e Mary Alice Flint. Travei conhecimento com luz quando um livro anterior da Mina, Agu editou Confiante Viver, foi condensado em Liberdade Revista. Maurice Flint em que o tempo estava falhando, e não mal. Não só ele foi falhando em seu trabalho, mas como pessoa também. Ele estava cheio de medo e ressentimento e foi um dos mais negativas pessoas que já encontrei.
Ele era dotado de uma agradável personalidade e no coração era um companheiro maravilhoso, mas ele simplesmente tinha sujado a vida, como ele próprio admitiu. Ele leu a condensação do livro no qual é enfatizada a ideia de fé grão de mostarda. Nesta época, ele estava morando em Filadélfia com sua família, esposa e 2 filhos. Ele telefonou para minha igreja em Nova York, mas por alguma razão o fez não fazer contato com a minha secretária. Digo isto para mostrar sua já mudar a atitude mental para que ele faria normalmente nunca ter chamado pela segunda vez, porque era seu hábito patético a desistir de tudo após um débil esforço, mas neste caso ele perseverou até que ele conseguiu passar e garantiu a informação relativa ao tempo de igreja e serviços. No domingo seguinte, ele dirigiu a partir de Filadélfia para New York com sua família para ir à igreja, que ele continuou a fazer mesmo no tempo mais inclemente. Em entrevista depois, ele me contou sua história de vida em todos os detalhes e perguntou se eu achava que ele poderia fazer qualquer coisa de ele mesmo. Os problemas de dinheiro, de situações, de dívidas, de futuro, e principalmente de si mesmo eram tão complicados e ele ficou tão emocionado com dificuldade que ele considerava a situação completamente desesperada. Assegurei-lhe que, se ele iria ficar-se pessoalmente endireitasse suas atitudes mentais em sintonia com Deus padrão de pensamento, e se ele iria aprender e utilizar a técnica de fé, todos os seus problemas poderiam ser resolvidos. 172. Página 173. Uma atitude que tanto ele quanto sua esposa teve que limpar de suas mentes foi o de ressentimento. Eles foram devidamente bravos com todos e de forma aguda em algum. Eles estavam em seu presente condição infeliz, então eles fundamentado em seu doente pensamentos, não por causa de qualquer falha de sua parte, mas porque de negócios sujos outras pessoas lhes dera. Eles, na verdade, costumavam deitar na cama à noite dizendo uns aos outros o que eles gostaria de dizer a outras pessoas por meio de insulto. Neste insalubre atmosfera que eles tentaram encontrar sono e repouso, mas sem bom resultado. Maurice Flint realmente levou a ideia de fé. Ele agarrou como nada nunca teve. Suas reações eram fracos, é claro, para a sua vai poder foi desorganizado. No começo, ele era incapaz de pensar com qualquer poder ou força devido ao seu longo hábito de negativismo, mas ele assegurou com tenacidade, mesmo desesperadamente, a ideia de que se você tem fé como um grão de mostarda, nada é impossível. Com que força ele absorveu fé. Naturalmente, a sua capacidade de ter fé aumentada gradualmente como ele praticado. Uma noite, ele foi até a cozinha, onde sua esposa estava a lavar pratos. Ele disse: "A ideia de fé é comparativamente fácil no domingo na igreja, mas eu não posso prendê-lo. Ele desaparece. Eu estava pensando que, se eu poderia levar uma semente de mostarda no meu bolso, eu podia sentir isso quando comecei a enfraquecer e que iria me ajudar a ter fé." Ele, então, pediu à sua mulher: "Não temos qualquer dessas sementes de mostarda, ou são apenas algo mencionado na Bíblia?" "Existem sementes de mostarda hoje." Ela riu e disse: "Eu tenho alguns aqui mesmo em Apurjar." Pescou um para fora e deu a ele. "Você não sabe, Maurice," Alice disse, "que você não precisa de R$ 1 semente de mostarda. Isso é apenas o símbolo de uma ideia." "Eu não sei nada sobre isso," respondeu ele. Ele diz semente de mostarda em 173. Página 174. A Bíblia e é isso que eu quero. Talvez eu precise de o símbolo de obter a fé. Olhou-a na palma da sua mão e disse, admirado: "Isso é tudo que eu preciso. Fé é apenas uma pequena quantidade como esta pequena grão de mostarda." Ele assegurou por um tempo em seguida, colocá-lo no bolso, dizendo:
Se eu conseguir apenas meus dedos em que durante o dia, ele vai me manter trabalhando nesta ideia fé. Mas a semente foi tão pequeno que ele perdeu, e que ele iria voltar ao frasco de picles para outra, apenas para perdê-lo também. Um dia, quando outra semente tornou-se perdido no bolso, a ideia surgiu-lhe. Porque ele não podia colocar o grão de mostarda em uma bola de plástico. Ele poderia levar esta bola no bolso ou colocá-lo em a corrente do relógio sempre para lembrá-lo de que, se ele tinha fé como um grão de mostarda, nada seria impossível até lo. Ele consultou um suposto especialista em plásticos e perguntou como inserir uma semente de mostarda em uma bola de plástico de modo que não haveria bolha. O esperto disse que não poderia ser feito para a razão que nunca tinha sido feito, o que naturalmente era nenhuma razão em tudo. Flint teve fé suficiente por este tempo a acreditar que, se tivesse fé até mesmo como um grão de mostarda, ele poderia colocar uma semente de mostarda em uma esfera de plástico. Ele foi trabalhar, e manteve para ele durante semanas, e finalmente conseguiu. Ele fez várias peças de bijuterias, colar, pingarpo, chaveiro, pulseira, e enviou-os para mim. Eles eram lindos, e brilhava cada esfera translúcido com o grão de mostarda dentro. Com cada um era um cartão que tinha o título, Remembrancer Semente de Mostarda. O cartão também contou como esta peça de joia pode ser usado. Como a semente de mostarda faria lembrar o usuário de que se ele tivesse fé, nada foi impossível. Ele me perguntou se eu achava que esses artigos podem ser comercializados. Eu não era um especialista na matéria para que eu mostrei 174. Página 175, Luz com Grace Orsler, consultoria editor de Guide Posts Revista. Ela pegou as joias para o nosso amigo em comum, o Sr. Walter Ovin, presidente da Bonvit Departamento Teller Store, um dos maiores executivos do país. Ele uma vez viu as possibilidades neste projeto. Imagine a minha espanto e alegria quando na New York Papers poucos dias depois, foi um anúncio de 2 colunas de leitura, símbolo da fé, uma verdadeira semente de mostarda fechado em vidro espumante faz uma pulseira com significado real. E o anúncio foi a passagem da escritura. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, nada será impossível até você. Mateus 17:20, estes artigos vendidos como bolos quentes. Agora centenas de grandes lojas de departamento e lojas em todo o país encontrar dificuldade em mantê-los em estoque. Sr. Israel Flint tem uma fábrica em uma cidade do meio oeste produzindo Remembrancer semente de mostarda. Curioso, não é falha vai à igreja e ouve um texto da Bíblia e cria um grande negócio. Talvez você tinha melhor ouvir mais atentamente a leitura da Bíblia e do sermão do próximo tempo de ir para a igreja. Talvez você também vai ter uma ideia de que irá reconstruir não apenas sua vida, mas o seu negócio também. Fé, neste caso, criou um negócio para a fabricação e distribuição de um produto que ajudou e vai ajudar milhares e milhares de pessoas. Tão popular e eficaz é que os outros têm copiado, mas a Flint Mustard Remembrancer semente é original. A história da vida que tenham sido modificados por este pequeno dispositivo é dos mais histórias românticas espirituais desta geração. Mas o efeito sobre Maurice e Mary Alice Flint, a transformação de sua vida, a reconstrução de seus personagens, a liberação de sua personalidade, esta é uma demonstração emocionante de fé e poder. Já não são negativos, eles são positivos. Nunca mais eles são derrotados, eles são vitoriosos. Eles já não odiar. Eles superaram ressentimento e seus corações são cheios de amor. São novas pessoas com uma nova perspectiva e 175. Página 176. Uma nova sensação de poder. Eles são 2 dos mais inspiradores pessoas que eu já conheci.
peça Mortimer e Alice Flint como ter um problema resolvido direita. Eles vão dizer você, tenha fé, realmente tem fé. E acredite em mim, eles sabem. Se enquanto você lê esta história que você disse a si mesmo de forma negativa, e que está a ser negativa, as Flints nunca foram tão ruins fora como eu sou, deixe-me dizer-lhe que eu quase nunca visto alguém tão mal como foram os Flints. E deixe-me dizer ainda que, independentemente da sua situação desesperada, no entanto pode ser, se você vai usar as 4 técnicas descritas neste capítulo, como fizeram os Flints, você, também, pode obter o seu problema resolvido direita. Neste capítulo, eu tentei mostrar vários métodos para resolver um problema. Agora eu gostaria de dar 10 simples sugestões como uma técnica de concreto para usar, em geral, resolver seus problemas. 1. Acredite que para cada problema há uma solução. 2. Mantenha a calma. Blocos de tensão, fluxo de força do pensamento. Seu cérebro não pode operar eficientemente sob estresse. Vá no seu problema fácil leak. 3. Não tente forçar uma resposta. Mantenha a mente relaxada assim que a solução vai se abrir e se tornam claras. 4. Monte todos os fatos de forma imparcial, impessoal e judicialmente. 5. Lista estes fatos no papel. Isto clarifica o seu pensamento, trazendo os vários elementos em sistema ordenado. Tu vês bem como pensar. O problema torna-se objetiva, não subjetiva. 6. Ore sobre o seu problema, afirmando que Deus irá piscar 176. Página 177. Iluminação em sua mente. 7. Acredite em buscar orientação de Deus sobre a promessa do Salmo 3, tu me guias com o teu conselho. 8. Confiança na faculdade de percepção e intuição. 9. Vá à igreja e deixe o seu subconsciente trabalhar no problema que você sintonizar com o estado de espírito de adoração. Criador de pensamento espiritual tem poder incrível para dar respostas certas. 10. Se você seguir estes passos fielmente, então a resposta que desenvolve em sua mente, ou que venha a acontecer, é a resposta certa para o seu problema. 177. Página 178. Capítulo 11. Como usar fé na cura. A fé religiosa é um fator de cura. Importantes evidências indicam que ele é. Houve um tempo em minha própria experiência quando eu não estava convencido disso, mas agora eu sou, e que, definitivamente, tenho visto muitas evidências para acreditar no contrário. Estamos aprendendo que a fé corretamente entendida e aplicada é um poderoso fator de superar a doença e estabelecendo saúde. Minha convicção sobre esta importante questão é compartilhada por muitos homens médicos. Jornais realizada uma conta do visita a este país o cirurgião vienense famoso, Dr. Hans Finsterer. Cito a história do jornal que foi intitulada Honor Surgeon Guiado por Deus. Um médico vienense, o Dr. Hans Finsterer, que acredita que a mão invisível de Deus ajuda a fazer uma operação bem-sucedida, foi selecionado pelo Colégio Internacional de Cirurgiões por sua maior honra, mestre da cirurgia. Ele foi citado por seu trabalho em cirurgias abdominais, com o uso de apenas anestesia local. Finsterer, professor de 72 anos de idade, na Universidade de Viena, já realizou mais de 20.000 major operações, entre elas 8.000 ressecções gástricas, remoção de parte ou a totalidade do estômago, utilizando apenas anestesia local. Finsterer disse que, apesar dos consideráveis progressos feitos em medicina e em cirurgia, em todos os últimos anos avanços não são suficientes por si só para garantir um feliz resultado em todas as operações.
Em muitos casos, disse ele, em o que parecia ser a procedimentos cirúrgicos simples, os pacientes morreram. Em alguns casos em que o cirurgião desistido de um paciente houve recuperação. 178. Página 179. Alguns de nossos colegas atribuem essas coisas para oportunidade imprevisível, enquanto outros estão convencidos de que os casos difíceis em seu trabalho têm sido ajudados pelo invisível mão de Deus. Nos últimos anos, infelizmente, muitos pacientes e médicos perderam a sua convicção de que todas as coisas dependem da providência de Deus. Quando estamos mais uma vez convencidos da importância de a ajuda de Deus em nossas atividades, e, especialmente, no tratamento de nossos pacientes, então o verdadeiro progresso terá sido cumprido no restabelecimento do doente para a saúde. Assim, conclui a conta de um grande cirurgião que combina sua ciência com a fé. Falei na Convenção Nacional de uma indústria importante. Ele foi um grande encontro de líderes em um surpreendentemente criativo empresa de merchandising que se estabeleceu neste particular indústria como um fator vital na vida de negócios americano. Fiquei um pouco surpreso quando um dos líderes desta organização no almoço convenção onde discussão centrada em torno de tributação, os custos crescentes, e problemas de negócios, se virou para mim e perguntou: "Você acredita que a fé pode curar?" Há um bom número de exemplos bem autenticados ou registro de pessoas que foram curadas pela fé, eu respondi. É claro, eu não acho que nós deveríamos depender de fé somente para curar uma doença física. Acredito na combinação de Deus e o médico. Este ponto de vista aproveita a médica ciência e a ciência da fé, e ambos são elementos do processo de cura. Deixe-me dizer-lhe a minha história, continuou o homem. Um número de anos atrás eu tive uma doença que foi diagnosticada como osteoma de a mandíbula, isto é, um tumor ósseo na minha mandíbula. Os médicos me disseram era praticamente incurável. Você pode imaginar como isso 179. Página 180 me perturbado. Desesperadamente busquei ajuda. Embora eu tivesse igreja participou com regularidade justo, ainda que eu não era um homem particularmente religioso. Eu quase nunca leu a Bíblia. Um dia, no entanto, como eu estava deitado na minha cama, ocorreu-me que eu gostaria de ler a Bíblia, e eu perguntei à minha esposa para trazer um para mim. Ela ficou muito surpresa, porque eu nunca antes feito tal pedido. Eu comecei a ler, e encontrou consolo e conforto. Eu também tornou-se um pouco mais esperançoso e menos desanimado. Continuei a ler por longos períodos todos os dias. Mas isso não foi o principal resultado. Eu comecei a notar que a condição que tinha perturbado me estava crescendo menos perceptível. No começo eu pensei que eu imaginado isso, então fiquei convencido de que alguma mudança estava ocorrendo em mim. Um dia, enquanto lia a Bíblia eu tinha um curioso interior sensação de calor e grande felicidade. É difícil descrever, e há muito tempo eu superei tentando explicar o se sentindo. A partir desse momento a minha melhora foi mais rápida. Voltei para os médicos que haviam diagnosticado pela primeira vez o meu caso. Eles me examinou com cuidado. Eles estavam obviamente surpresos e concordou que a minha condição havia melhorado, mas me avisou que este foi apenas um alívio temporário. Mais tarde, no entanto, sobre novo exame, determinou-se que os sintomas de osteoma haviam desaparecido completamente. Ainda assim, os médicos me disseram que provavelmente começar tudo de novo. Isso não me perturbe, no meu coração eu sabia que eu estava curado. Quanto tempo se passou desde que a sua cura? Perguntei. 14 anos, foi a resposta. Estudei este homem. Forte, resistente, saudável, ele é um dos homens de destaque em sua indústria.
O incidente foi dito para mim na maneira factual que um empresário iria contar isso. Lá não havia a menor indicação de dúvida na mente deste homem. Na verdade, como poderia haver, por enquanto que ele tinha sido 180 página 181 condenado à morte, aqui ele estava vivo e vigoroso. O que fez ele? O trabalho hábil do mais médico. E qual foi o plus? Obviamente, a fé que cura. A cura descrito por este senhor é apenas um dos muitos relatos semelhantes, e muitos deles são atestados por evidência médica competente, que parece que temos de encorajar as pessoas a fazer um maior uso do poder incrível de fé em cura. Infelizmente, o elemento de cura pela fé sofreu negligência. Estou certo de que a fé pode e deve trabalhar o que nós chamar de milagres, mas que são, na verdade, a operação de espiritualmente leis científicas. Há uma ênfase crescente na atual prática religiosa que é projetado para ajudar as pessoas a encontrar a cura das doenças da mente, do coração, da alma e do corpo. Este é um retorno à prática original do cristianismo. Só nos últimos tempos tem que tendiam a ignorar o fato de que, durante séculos, religião exerceu atividades de cura. A própria palavra pastor deriva de uma palavra que significa a cura das almas. Na moderna vezes, no entanto, o homem fez o falso pressuposto de que é impossível harmonizar os ensinamentos da Bíblia com o que é chamado de ciência e por isso a ênfase cura da religião foi abandonado quase que inteiramente à ciência materialista. Hoje, no entanto, a estreita associação entre religião e saúde é cada vez mais reconhecida. É significativo que a palavra santidade deriva de uma palavra que significa totalidade da palavra meditação, geralmente usado em um sentido religioso, se assemelha ao significado da raiz da palavra medicação. A afinidade das duas palavras é assustadoramente evidente quando percebemos que sincero e prático meditação sobre Deus e sua verdade funciona como uma medicação para da alma e do corpo. Medicina atual enfatiza fatores psicossomáticos em curando, reconhecendo, assim, a relação de estados mentais para 181 página 182 a saúde corporal. A medicina moderna percebe e leva em consideração a estreita ligação entre a forma como um homem pensa e como ele se sente. Desde a religião lida com o pensamento e sentimento e atitudes básicas, é natural que a ciência da fé deve ser importante no processo de cura. Harold Sherman, autor e dramaturgo, foi convidado a rever uma apresentação de rádio importante com a promessa de que ele seria contratado como escritor permanente. Após alguns meses de trabalho, ele foi demitido e seu material utilizado sem crédito. Isso resultou em dificuldade financeira e humilhação. A injustiça rancoriu em sua mente desenvolvido em uma crescente amargura contra o executivo de rádio que tinha fé quebrado com ele. Mr. Sherman declara que este é uma vez em sua vida, quando ele teve de assassinato em seu coração. Sua ódio fez sujeito a uma aflição física sob a forma de uma micose, um crescimento do fungo que atacava membranas de sua garganta. A melhor atenção médica era garantido, mas algo em adição foi necessária. Quando ele desistiu de seu ódio e desenvolveu um sentimento de perdão e compreensão, a condição corrigiu-se gradualmente. Com o auxílio da ciência médica e uma nova atitude mental, ele foi curado de sua aflição. Um padrão sensato e eficaz para a saúde e felicidade é utilizar as habilidades e métodos da ciência médica ao máximo extensão possível ao mesmo tempo, pedir a sabedoria, a experiência e as técnicas da ciência espiritual. A impressionante evidência para apoiar a crença de que Deus trabalha tanto através do praticante da ciência, o médico, e o praticante da fé, o ministro. Muitos médicos participaram deste ponto de vista.
Em um almoço Rotary Club sentei-me em uma mesa com outros 9 homens, sendo um deles um médico que tinha sido recentemente dispensado do serviço militar e havia retomado sua prática civil. Ele disse, 182, página 183. Após o meu regresso do exército, notei uma mudança na minha problemas dos pacientes. Descobri que uma alta porcentagem não precisa medicina, mas de melhores padrões de pensamento. Eles não estão doentes em seus corpos tanto como eles estão doentes em seus pensamentos e emoções. Eles estão todos misturados com pensamentos de medo, sentimentos de inferioridade, culpa e ressentimento. Descobri que em tratá-los que eu precisava ser tanto um psiquiatra como um médico, e depois eu descobri que nem mesmo essas terapias ajudou-me totalmente para fazer o meu trabalho. Apercebi-me que, em muitos casos, o problema básico com as pessoas era espiritual. Então, eu encontrei-me frequentemente citando a Bíblia para eles. Então eu caí o hábito de prescrição dos livros religiosos e inspiradoras, especialmente aqueles que dão orientações sobre como viver. Direção suas declarações para mim, ele disse. É hora de você ministros começaram a perceber que na cura de muitas pessoas você, também, ter uma função a desempenhar. É claro que você não vai sobrepor-se sobre o trabalho do médico não mais do que vamos invadir a sua função, mas nós, os médicos precisam da cooperação dos ministros no sentido de ajudar as pessoas a encontrar a saúde e bem-estar. Recebi uma carta de um médico em um estado de Nova York cidade que disse: 60% das pessoas nesta cidade são doentes, porque eles são desajustados em suas mentes e em suas almas. É difícil perceber que a alma moderna está doente para tal uma medida que os órgãos dor física. Acho que com o tempo, continua o médico, que os ministros, sacerdotes e rabinos vão ter de entender essa relação. Este médico foi o suficiente para dizer que ele prescreve o meu livro, Um Guia para Viver Confiante, e outros livros semelhantes para seus pacientes e que os resultados têm sido notáveis assim atingido. O gerente de uma Birmingham, Alabama, livraria me enviou uma forma de prescrição feita por um médico daquela cidade para ser não preenchido em uma farmácia, mas em sua livraria. Ele prescreve 183, página 184 livros específicos para problemas específicos. Dr. Caro R. Ferris, ex-presidente da Jackson County Sociedade Médica de Kansas City, Missouri, com quem tive o prazer de aparecer em um Felicidade e Saúde das Articulações programa de rádio, declarou que no tratamento humano males física e espiritual são muitas vezes tão profundamente interrelacionados que muitas vezes não há claramente definida a linha divisória entre as duas. Anos atrás, meu amigo, Dr. Clarence W. Lieb, destacou um efeito sobre a saúde de problemas espirituais e psiquiátricas, e através de sua sábia orientação, comecei a ver que o medo e culpa, ódio e ressentimento, os problemas com que fui lidar, eram muitas vezes intimamente ligados com problemas de saúde e bem-estar físico. Então profundamente faz Dr. Lieb acredito nesta terapia que ele com Dr. Smiley Blanton inaugurou a clínica religio-psiquiátrico que durante anos tem ministrou para centenas no Marble Collegiate Church em New York. O falecido Dr. William Bainbridge e a mãe eu trabalhei estreitamente sua relação entre religião e cirurgia, e fomos capazes de trazer saúde e vida nova para muitos. Dois dos meus amigos médicos em Nova York, Dr. Z. Taylor Berkowitz e Dr. Ovad Westcott, têm sido de inestimável ajuda no meu trabalho pastoral através de sua sabedoria, compreensão científica e ainda profundamente espiritual dos males do corpo, mente e alma, como relacionada com a fé.
Nós descobrimos a causa psicossomática de sangue elevada pressão como uma forma de sutil, o medo reprimido, medo de coisas que podem acontecer, não de coisas que são, diz o Dr. Rebecca Beard. Eles são em grande parte os temores de coisas no futuro. Nesse sentido, portanto, eles são imaginário, para eles pode nunca acontecer. No caso da diabetes, é a dor-decepção que encontramos consome mais energia do que 184. Página 185. Qualquer outra emoção, exaurindo, assim, a insulina, que é fabricado pelas células do pâncreas até que eles estão desgastadas. Aqui encontramos as emoções envolvidas no passado, revivendo o passado e não ser capaz de ir para frente na vida. O mundo médico pode dar alívio em transtornos como estes. Elas pode dar algo que pode baixar a pressão sanguínea quando é alta, ou levantá-lo quando ele é baixo, mas não permanentemente. Elas pode dar a insulina, que vai queimar mais açúcar em energia e dar o alívio diabética. Estes são ajudas concretas, mas eles não oferecem cura completa. Nenhuma droga ou vacina tem sido descoberto para nos proteger de nossos próprios conflitos emocionais. A melhor compreensão de nós mesmos emocionais e uma retornar à fé religiosa parecem formar a combinação que detém a maior promessa de ajuda permanente que qualquer um de nós. A resposta, Dr. Beard conclui, é na cura ensinamentos de Jesus. Outro médico mulher eficiente me escreveu de seu próprio desenvolvimento em combinar a terapia da medicina e da fé. Eu me tornei interessado na sua simples religiosa filosofia. Eu estava trabalhando em alta velocidade e recebendo tensos, irritados, e às vezes cercado de velhos medos e culpas, em fato que precisam de uma liberação da tensão mórbida. Em um baixo momento uma manhã bem cedo eu peguei o seu livro e começou para lê-lo. Esta foi a receita que eu precisava. Aqui era Deus, o grande médico, com fé nele como um antibiótico para matar os germes de medo e inutilizar o vírus da culpa. Comecei a praticar os bons princípios cristãos descritos no seu livro. Aos poucos, veio uma liberação de tensão e senti-o relaxado e feliz e eu dormi muito bem. Eu parei de tomar a vitamina e pílulas estimulantes. Então, acrescenta ela, e isso é o que eu quero enfatizar. Eu comecei a sentir que eu queria compartilhar essa nova experiência com meus pacientes, aqueles que vieram para mim com neuroses. Fiquei surpreso ao descobrir quantas tinha lido o seu livro e outros. O paciente eu parecia ter um comum 185. Página 186. Chão para trabalhar. Tem sido uma experiência enriquecedora. Para o falar sobre a fé em Deus se tornou uma coisa natural e fácil fazer. Como médico, acrescenta ela, eu tenho visto uma série de milagrosas recuperações devido à ajuda divina que está sendo dado. Nos últimos semanas tive uma experiência adicional. Minha irmã teve que submeter-se a uma operação séria cerca de 3 semanas atrás. Na sequência da operação, desenvolveu uma intestinal obstrução. Em seu 5º dia ela estava muito gravemente doente, e como deixei o hospital ao meio-dia, percebi que ela deve tomar uma mudar para melhor muito em breve ou a sua esperança de recuperação seria ser magro. Eu estava muito preocupado, então eu dirigi lentamente em torno de cerca de 20 minutos orando por um alívio dessa obstrução. Tudo o que poderia ser feito clinicamente estava sendo levado cuidados. Eu não estava em casa há mais de 10 minutos, quando o telefone tocou e a enfermeira me disse que a obstrução teve aliviado em si e que ela tinha tomado um rumo definido para melhor, e desde então ela se recuperou completamente. Eu podia sentir o contrário do que a intervenção de Deus tinha guardado a vida dela. Assim funciona a carta de um médico praticando bem-sucedido.
À luz deste ponto de vista estritamente com base numa atitude científica do senso comum, podemos abordar o fenômeno da cura através da fé com credibilidade. Se eu não acredito sinceramente que o fator de fé na cura é só que eu certamente não desenvolver o ponto de vista contido neste capítulo. Ao longo de um período de tempo que tenho recebido de muitos leitores e ouvintes de rádio, bem como a partir de minhas próprias contas paroquianas de curas em que o elemento de fé está presente, eu meticulosamente investigada muitos deles para satisfazer a minha própria mente quanto à sua veracidade. Também eu queria ser capaz de declarar ao mais cínico que aqui é uma forma de saúde, felicidade e bem-sucedido de estar, que é tão sustentada por 186. Página 187. Evidência de que só a pessoa que quer permanecer doente por causa de alguma atitude subconsciente vai total vontade de ignorar suas possibilidades para a saúde implicados por essas experiências. A fórmula que muitos incidentes em conjunto apresentar declarou brevemente o emprego de todos os recursos da ciência médica e psicológica combinado com os recursos da ciência espiritual. Esta é uma combinação de terapias que certamente pode trazer saúde e bem-estar, se é o plano de Deus para o paciente a viver. Obviamente, para cada um dos nos chega uma hora para esta vida mortal para afinal, a própria vida nunca termina, apenas a fase terrestre do mesmo. Nós nos chamadas igrejas da linha antiga tem, na minha humilde julgamento, perdeu dos nossos maiores contribuições possíveis não tendo a apontar com positividade que há só mensagem de saúde no cristianismo. Caso não consiga encontrar este ênfase na igreja, grupos, organizações e outros corpos espirituais foram criados para suprir esta deficiência no ensino cristão. Mas já não há qualquer razão válida por que todas as igrejas não devem reconhecer que o que é autenticado, ou seja, que não há cura na fé e mais geralmente oferecem técnicas de cura de som para o nosso povo. Felizmente hoje em toda parte em todo o nosso religioso organizações pensativo, cientificamente mente espiritual os líderes estão tomando esse passo extra de fé com base nos fatos, das escrituras, e estamos disponibilizando para o povo como nunca antes as fórmulas da maravilhosa graça de cura a Jesus Cristo. Em todas as investigações que tenho feito em casos de sucesso de cura, parece haver alguns fatores presentes. Em primeiro lugar, uma total disposição de entregar-se nas mãos de Deus. Em segundo lugar, deixar ir completo de todos os erros, como pecado em qualquer forma e desejo de purificar-se na alma. Em terceiro lugar, a crença e fé na terapia combinada da ciência médica em 187. Página 188. A harmonia com o poder de cura de Deus. Em quarto lugar, sincero disponibilidade para aceitar a resposta de Deus, seja ela qual for, e nenhuma irritação ou amargura contra a sua vontade. Em quinto lugar, uma substancial, inquestionável fé que Deus pode curar. Em todas estas curas parece haver uma ênfase sobre calor e luz e uma sensação de segurança de que o poder passou. Em praticamente todos os casos que eu tenho examinada, de uma forma ou de outra, o paciente fala sobre um momento em que houve o calor, a beleza, a paz, a alegria, e uma sensação de libertação. Às vezes, tem sido uma súbita experiência. Outras vezes por mais graduais desdobramento da convicção de que a cura tenha ocorrido. Sempre na minha investigação dessas questões que eu esperei para o tempo decorrido para provar que a cura é permanente e os casos que eu relato não se baseiam em qualquer temporária melhoria que pode concebivelmente ser o resultado de um ressurgimento momentâneo da força. Por exemplo, eu posso relatar uma experiência de cura escrito para mim por uma mulher cuja fiabilidade e julgamento e profundamente respeito. Documentação neste caso é profunda e cientificamente impressionante.
Esta mulher foi dito que uma operação imediata era necessária para remover um crescimento que tinham sido diagnosticados como malignos. Cito suas palavras exatas. Todos os tratamentos de precaução foram feitos, mas as manifestações devolvido. Como pode ser esperado, e estava apavorada. Eu sabia que mais tratamentos hospitalares foram inúteis. Não havia esperança, então eu virei a Deus por ajuda. A Veri consagrada e filho espiritual de Deus me ajudou pela oração para perceber que o conhecimento correto de Deus e sua cura Cristo iria me ajudar também. Eu estava mais receptivo a este tipo de pensar, e me coloquei nas mãos de Deus. Eu tinha pedido por esta ajuda uma manhã, como de costume, e passou o dia cuidando de meus deveres domésticos, que eram muitos 188, página 189 naquele tempo. Eu estava a preparar a refeição da noite, sozinho em a cozinha. Eu estava ciente de uma luz extraordinariamente brilhante no sala e senti uma pressão contra todo o meu lado esquerdo, como embora uma pessoa estava muito perto de mim. Eu ouviu falar de curas. Eu sabia orações estavam sendo oferecidos em meu nome, então eu decidi que deve ser o Cristo cura que era comigo. Eu decidi esperar até de manhã, com certeza, se os sintomas do problema foram embora, então eu gostaria de saber. Pela manhã, a melhora foi tão perceptível, e eu estava tão livre na minha mente, que eu estava certo, e relatou ao meu amigo que a cura tinha ocorrido. A memória do que a cura e a presença de Cristo são tão fresco em minha mente hoje como então. Isso foi 15 anos atrás, e minha saúde melhorou de forma constante até que eu estou em excelente condição agora. Em muitos casos, a terapia do coração da fé, a calma, serena fé em Jesus Cristo, sem dúvida, estimula a cicatrização. Pessoas que experienciam um ataque cardíaco que logo a seguir cuidadosamente praticar completamente fé na cura da graça de Cristo, observando ao mesmo tempo as regras prescritas pelos seus médicos, relatar notáveis histórias de recuperação. Talvez tal pessoa pode até ganhar um maior grau de saúde do que anteriormente para tendo aprendido suas limitações percebendo o excesso cepas que ele tem colocado sobre si mesmo, agora conserva sua força. Mas mais do que ele aprendeu uma das maiores técnicas de bem-estar humano, a de entregar-se ao poder de recuperação de Deus. Isto é feito através conscientemente anexando-se ao processo criativo através conceber mentalmente das forças recreativas como operando dentro ele mesmo. O paciente abre a consciência para as marés de vitalidade e energia recreativo inerente ao universo que têm sido impedidas de sua vida através de tensão, de alta 189, página 190 pressão, e outros desvios das leis de bem-estar. Um homem notável sofreu um ataque cardíaco cerca de 35 anos atrás. Foi-lhe dito que ele nunca seria capaz de trabalhar de novo. As ordens eram de que ele deve gastar muito de seu tempo na cama. Ele provavelmente seria um inválido pelo resto de seus dias, que dias seria relativamente poucos em número, então ele foi informado. É duvidoso que tais demonstrações ser feitas a ele na prática médica atual. A qualquer custo ele ouvia essas profecias terríveis sobre seu futuro e considerou-os cuidadosamente. Certa manhã, ele acordou cedo e pegou a Bíblia e por acaso, ou seria azar, abriu para a conta de uma das curas de Jesus. Ele também leu o comunicado: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13. 8. Ocorreu-lhe que, se Jesus fez e poderia curar pessoas há muito tempo, e que, se ele é o mesmo que ele foi, então, por que não podia curar hoje? Por que não pode Jesus me curar? Ele perguntou. Então a fé brotou dentro dele. Portanto, com a simples confiança, ele pediu ao Senhor que cure ele. Ele parecia ouvir Jesus dizer:
Crês que eu puder fazer isso? E a resposta foi: sim, Senhor, eu creio que tu pode. Ele fechou os olhos e parecia sentir o toque do curando Cristo em seu coração. Tudo que dia ele tinha uma estranha sensação de descanso. À medida que os dias foram passando, ele se convenceu de que houve uma crescente onda de força dentro dele. Finalmente, um dia ele orou: Senhor, se for da tua vontade, amanhã de manhã eu estou indo para vestir-se, ir para fora, e dentro de alguns dias eu vou voltar a trabalhar. Eu me coloco completamente em seu se importar. Se eu morrer amanhã, como resultado do aumento da atividade, eu quero agradecer ao Senhor por todos os maravilhosos dias que tive com você para me ajudar. Vou começar amanhã e você vai ficar comigo durante todo o dia. Eu acredito que eu vou ter força suficiente, mas se eu deveria morrer como resultado deste esforço, 190. Página 191. Eu estarei com você na eternidade, e tudo ficará bem em qualquer caso. Nesta fé calma aumentou suas atividades como os dias passados. Ele seguiu esta fórmula todos os dias durante todo o período de sua carreira ativa, que contava 30 anos de a data de seu ataque cardíaco. Aposentou-se em 75. Poucos homens que eu conheci foram mais vigorosos em suas empresas ou ter feito uma contribuição maior para a saúde humana e bem-estar. Sempre,